Números capítulo 33. Este é o caminho que o povo de Israel percorreu debaixo das ordens de Moisés e Arão desde que saiu do Egito. Moisés escreveu as etapas das jornadas de acordo com os pontos de partida, conforme as ordens do Senhor. O povo partiu de Ramsés no dia 15 do primeiro mês, ou seja, um dia depois da Páscoa. Saíram marchando triunfantes diante dos olhos de todos os egípcios, enquanto os egípcios sepultavam cada um o filho mais velho que o Senhor havia ferido. Assim o Senhor fez justiça contra os seus deuses. Depois dos israelitas partirem de Ramsés, acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e foram para Etã, que fica à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto do monte Migdol. Saíram de Hairote e atravessaram o Mar Vermelho e andaram durante 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. E saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Então saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Alus. Saíram de Alus e acamparam em Redifim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Redifim e acamparam no deserto de do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrot-Hataavá. Saíram de Quibrot-Hataavá e acamparam em Hazerote. Saíram de Hazerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Líbina. Saíram de Líbina e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Saíram de Harada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gidgad. Saíram de Or-Gidgad e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom. Então o sacerdote Arão subiu o Monte Or, de acordo com a ordem do Senhor, e morreu naquele lugar, no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu Arade, que morava ao sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles saíram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ije-Abarim e acamparam em Didom-Gad. Saíram de Didom-Gad e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante do monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão, do outro lado de Jericó. Nas campinas de Moabe, do lado do rio Jordão, acamparam desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do outro lado de Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o rio Jordão para a terra de Canaã, expulsem os habitantes da terra e destruam suas imagens esculpidas e todos os ídolos de metal fundido, e derrubem todos os seus altares. Tomem posse da terra e habitem nela, pois dei essa terra para o que tomem posse dela. Repartam a terra por sorteio entre os grupos de famílias. Aos grupos de famílias maiores vocês darão uma herança maior, e aos grupos de famílias menores uma herança menor. Cada grupo de famílias receberá a terra sorteada. Vocês herdarão segundo as tribos dos seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os habitantes da terra,
Eles serão como espinhos nos seus olhos e pontas de ferro na cintura de vocês. Eles vão hostilizar vocês na terra em que vocês vão habitar. Então farei a vocês o que havia pensado em fazer com eles. Números capítulo 34. E o Senhor disse a Moisés: dê a seguinte ordem aos israelitas: quando vocês entrarem na terra de Canaã, esta será a terra que cabe a vocês por herança, de acordo com as seguintes fronteiras. A parte sul será de vocês, desde o deserto de Zin até a fronteira de Edom. A fronteira da parte sul começará no lado leste do Mar Morto, passando pela subida de Acrabim, chegará a Zin e depois até o sul de Cades Barneia, que será o ponto mais ao sul. Depois passará por Azar Adar e irá até Asmon, onde a fronteira será o ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Mediterrâneo. Essa será a fronteira do ocidente. A fronteira do norte será a seguinte: tracem uma linha desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Or, e do Monte Or até a entrada de Lebo Hamate. Então a fronteira seguirá para Zedade, e continuará até Zifron, e terminará em Hazar Enã. Essa será a fronteira norte de vocês. A fronteira oriental será a seguinte: tracem uma linha de Hazar Enã até Sefã. A fronteira descerá desde Sefã até Ribla, no lado oriental de Aim, e continuará descendo ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. Essa fronteira descerá então ao longo do rio Jordão e terminará no Mar Morto. Essa será a terra de vocês, com as fronteiras que a cercam. Moisés disse aos israelitas o seguinte: esse é o território que o Senhor mandou distribuir por sorteio às 9 tribos e meia. São 9 tribos e meias porque as tribos de Ruben e de Gade e meia tribo de Manassés já receberam a sua herança. Essas 2 tribos e meia receberam sua herança do lado leste do rio Jordão, do outro lado de Jericó. E o Senhor também disse a Moisés: as pessoas responsáveis para distribuir a terra entre vocês como herança serão o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e um líder de cada tribo para ajudar na distribuição da terra. Estes são os nomes dos líderes: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde; da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom; Buque, filho de Jogli, líder da tribo de Dan; Haniel, filho de Éfode, líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Siftã, líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Asa, líder da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selome, líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, líder da tribo de Naphtali. O Senhor ordenou que essas pessoas repartissem a terra aos israelitas na terra de Canaã.